Bom dia, caríssimos. Eu sou a Ana Flora. Vou falar brevemente para vocês sobre o meu artigo Funcionamento e Potencial de Agentes Digitais em Processos de Design, uma revisão sistemática. Então, como designer, eu posso afirmar para vocês que os processos dessa profissão exigem muita pesquisa e não são nem um tiquinho lineares, sendo muito parecidos com isso daqui e às vezes com a segunda opção. E uma frase que contextualiza muito bem essa necessidade constante de pesquisa, aprendizado constante e interdisciplinaridade, é essa do designer Michael Bierut, que diz que nem tudo é design, mas design é sobre tudo. Então, faça um favor a si mesmo e esteja pronto para qualquer coisa. E assim, cada designer vai construindo o seu repertório ao longo do caminho e criando soluções criativas para resolver os seus projetos. E essas soluções estão, querendo ou não, dependentes das interpretações pessoais que o designer tem do mundo e do repertório que ele possui. Afinal de contas, a gente interpreta o mundo com base nas nossas vivências individuais e nas nossas experiências vividas, o que torna a nossa solução, querendo ou não, um pouquinho limitada. Então, essa nossa percepção é uma solução criativa. E o designer está sempre criando para o outro, alguém diferente de si. Então, pensando nisso, me surgiu a ideia, será que existe alguma ferramenta, alguma plataforma que possibilite concentrar os dados coletados dessas pesquisas, desses projetos, ou quem sabe então conectar designers ou pessoas de contextos sociais e de bolhas criativas distintos para conseguir ultrapassar esses limites dos repertórios individuais? Ficou aí a questão. Daí, depois de uma breve pesquisa, eu cheguei no termo dos jardins digitais. E eu queria saber, brevemente, assim, se vocês puderem levantar a mão, alguém já tinha ouvido falar nesse termo? Como é que você rega a plantinha? Então, tá tudo bem, é um termo relativamente recente. E os jardins digitais, eles são muito similares visualmente a blogs pessoais, sites pessoais, só que a diferença é que eles não seguem uma estrutura ou uma cronologia estruturada rígida. Na verdade, eles são muito fluidos. E é mais ou menos isso que o professor falou. Você pode regar as suas ideias a longo prazo para ir desenvolvendo e construindo e aprimorando constantemente a sua visão de mundo, as suas percepções. E ele ainda pode ser colaborativo. E nesse gráfico fica bem evidente, não sei se vocês conseguem ver aí no cantinho, que o blog clássico, no caso, ele é fixo, ele tem uma data, você publicou, tá ali, você não mexe mais. E enquanto o jardim digital é fluido, você está constantemente evoluindo. E, como ele pode ser participativo, se eu coloco lá uma nota de rodapé, um comentário de um artigo, uma coisa que eu li e achei bacana, pode chegar alguém e regar essa plantinha. Colocar, olha, eu também li uma outra coisa que pode contribuir, conectar com essa ideia, e assim vocês transformam uma sementinha num brotinho. E essa utilização de tags que remetem a jardins reais é uma coisa que meio que criou o termo jardim digital, porque você pode catalogar a sua ideia como uma semente, uma mudinha, um broto, uma árvore, dependendo do grau de maturação e desenvolvimento dessa ideia, que é muito bacana. Inclusive, Miriam Castro, que foi quem me apresentou o termo de jardins digitais, ela contextualiza que esses são ambientes em que as ideias podem ser plantadas e nutridas para crescer e se conectar, que é muito bacana. Assim surge o objetivo dessa revisão sistemática, que é compreender o funcionamento dos chamados jardins digitais e identificar seus possíveis potenciais de aplicação para processos de design. E aproveitando os conhecimentos adquiridos com a disciplina, eu apliquei o uso do Parsifal para realizar a minha revisão sistemática. Então, a minha metodologia ficou dividida em etapas de planejamento e condução da pesquisa. Para gerar as questões de pesquisa, eu utilizei o protocolo PICOC, de população, intervenção, comparação, outcomes, no caso, resultados, e contexto. E daí, essas palavrinhas-chave utilizadas no protocolo PICOC meio que nortearam toda a pesquisa, inclusive foram utilizadas na string de busca nas bases de dados, com a sua respectiva tradução em inglês. E nessas etapas de planejamento também foram geradas 6 perguntas para analisar os artigos escolhidos futuramente. Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para aprovação ou não desses artigos. Foram escolhidas 5 bases de dados interdisciplinares para tentar realmente ver se a gente encontrava jardins digitais de temáticas diversas. E foram estabelecidas 10 questões de qualidade para pontuar os artigos escolhidos, sendo para cada resposta atribuída uma pontuação de 1, 0,5 ou 0, sendo a pontuação máxima de 10 por artigo, 10 pontinhos. Bom,
O retorno das bases de dados foram 78 estudos selecionados, mas desses apenas 4 foram aceitos. E como vocês podem perceber, algumas bases de dados não geraram retorno, e o Google Scholar foi disparadamente a que mais me gerou resultados e foi de onde eu consegui extrair os 4 estudos aceitos nessa proposta. E as principais motivações para rejeição de artigos, como vocês podem ver no gráfico de rosca, foi eles estarem fora do escopo. 34 artigos resultantes não abordavam centralmente a temática de jardins digitais. Alguns apontavam uma outra interpretação mais voltada para arquitetura, urbanismo ou jogos digitais. Alguns eram de literatura cinza, 7 estavam duplicados, e tinha um artigo que estava em tcheco, então, como não era nem português nem inglês, eu tive que excluir ele. Hoje em dia você nem precisaria excluir, bastaria mandar a inteligência artificial, ler tcheco lá e traduzir para o português. Era um dos critérios estar em inglês ou português, eu tive que tirar ele. Bom, falando um pouquinho sobre os 4 aprovados, então. O primeiro não é exatamente um artigo muito estruturado, ele é um ensaio teórico, então ele tem a linguagem mais fluida e leve, dinâmica dos 4 estudos escolhidos, e tem uma abordagem um recorte muito específico, que é da curadoria participativa. É o artigo, no caso do ensaio, uma tendência exploratória irregular utilizando os jardins digitais em pesquisas curatoriais. Ele foi publicado em Singapura em 2021, é bem recente, e ele fala principalmente sobre os aspectos de cocriação, não linearidade, processo contínuo de desenvolvimento do jardim digital, e problematiza a questão de acessibilidade desses jardins, sobre se ele realmente consegue ser tão amplo e democrático como a proposta propõe. O segundo artigo, ele acabou sendo que menos centralizado a temática de jardins digitais, que ele focava, assim como o primeiro falava principalmente do recorte de curadoria colaborativa, um aspecto mais artístico, esse aqui tratava mais a questão museológica, mais tradicional, digamos assim, sobre como os jardins digitais poderiam ser aplicados no site dos museus para gerar experiências para os visitantes um pouco mais personalizadas. Mas o que realmente deixou ele interessante para essa revisão sistemática foi a abordagem constante ao longo de toda a escrita dele sobre o design participativo. O terceiro estudo... e ele é da Coreia do Sul, de 2024. O terceiro estudo foi o que acabou mais se alinhando com as minhas ideias e objetivos para a revisão sistemática, por isso também que a pontuação dele acabou ficando a mais alta dos 4, de 9,5 de 10. Ele fala sobre jardinagem digital com o Atlas Florestal, projetando uma plataforma de dados abertos, pluralista e participativa. É basicamente um projeto ecológico de monitoramento de florestas e desmatamento ao longo de todo o mundo. Então, ele é participativo e foi o que mais conseguiu alinhar design com jardins digitais, principalmente essa pegada do design participativo, que foi uma análise muito interessante e enriqueceu bastante essa revisão sistemática. E o quarto, por outro lado... ele é do Reino Unido de 2022. E o quarto, ele acabou se distanciando um pouquinho mais da proposta, porque ele tem uma abordagem muito mais histórica da nomenclatura do jardim digital, sobre como ele evoluiu dos chamados jardins de hipertexto, do surgimento dos hipertextos e tal. Então ele acabou sendo o que pontuou mais baixinho em comparação aos outros, mas ele foi muito interessante para entender mesmo o conceito mais teórico por trás da funcionalidade de jardins digitais e sobre como eles podem ser métodos de organização individual e também participativa. São 4 artigos com abordagens bem ecléticas a seu modo, mas eles permitiram, considerando as localidades distintas de onde esses artigos são provenientes, foi possível ver que o conceito de jardins digitais, por mais nichado que seja, ele está bem disperso geograficamente. E existem muitas lacunas teóricas nesse tema, até porque é uma nomenclatura recente. O termo evoluiu de um termo de jardim de hipertexto que foi criado em 1998 por uma criança. Ainda tem muito espaço para pesquisas futuras, inclusive uma das maiores limitações foi justamente a amostra reduzida de artigos que teve para trabalhar na revisão sistemática. Mas, como conclusão, é uma área extremamente promissora, com amplas possibilidades de abordagem para o futuro. E é isso. Agradeço a atenção de vocês.
perguntas para a Ana Flora? Ela está pontual, super pontual. Uma ideia, alguma pergunta, uma sugestão? João, as notas que você colocou foram mais baixas, teve algum critério objetivo ou foi mais subjetivo? Foram 10 perguntas que eu estabeleci, inclusive eu tenho elas anotadas aqui, que foi justamente em questão de alinhamento com a ideia desse trabalho, dessa revisão, que é explicado corretamente o que é um jardim digital. O estudo deixa claro o aspecto interdisciplinar dos jardins digitais, que era uma coisa fundamental para entender se seria interessante para designers de diferentes abordagens. O estudo identifica ou possibilita a conexão entre jardins digitais e design. É feita alguma conexão entre os jardins digitais com algum método específico de design. No caso do terceiro, eles deixaram bem clara a conexão com o design participativo. É feita alguma conexão com designers utilizando jardins digitais, para ver se tinha alguma coisa bem específica sobre o tema, mas acabou que evidenciou-se ainda mais a lacuna teórica e de pesquisa nessa área. Se os autores descreviam as oportunidades e benefícios do uso de jardins digitais, e todos descreveram, cada um a seu modo. Se os autores descreviam as limitações do estudo, se a pesquisa estava com o objetivo claramente descrito, para ver se alinhava, de repente, com a minha proposta, e se o objetivo do artigo se alinhava com as questões de análise da revisão também. E se ele poderia contribuir com o propósito dessa revisão. Essas foram as 10 questões. Acabou não ficando tão rigoroso, até pela questão de que eram poucos estudos, se eu limitasse mais, talvez eu prejudicasse um pouquinho os resultados. Uma das dificuldades que tem com a revisão sistemática é que, em geral, a gente espera ter uma quantidade razoável de estudos, porque o que você quer é justamente sistematizar os resultados. Talvez uma dificuldade, uma limitação desse seu estudo é que você não consegue sistematizar, porque não tem o que você, com 4, 5 estudos, é difícil você sistematizar, você está caracterizando o que você percebeu em cada um deles. Ainda assim, traz, notem, a revisão feita de uma forma sistemática, ela sempre traz a possibilidade de outros que estejam interessados no mesmo tópico se interessar por aquilo. Então, sempre tem valor acadêmico, científico. Né? Legal, Ana Flora, muito obrigado.